Olá, seguidores da RDK Comunicações. Com um grande prazer, hoje eu recebo Alex Castro, um gremista convicto, empresário de nossa região, empresário de Lajeado e que é um apaixonado pelos esportes. Nós vamos bater um papo aqui hoje. Nós estávamos conversando aqui fora do ar, ele não estaria com muita vontade de falar de Brasileirão, dupla Grenal hoje, que a gente vai do 0 a 100 e volta na mesma velocidade, né, Alex? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Já é um convite reiterado, né, mas não fecham os horários. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre futebol, falar sobre esse péssimo final de semana. Futebol. E eu vou conversar com o Alex também sobre um outro assunto que está chegando, que ele está fazendo um trabalho belíssimo de resgate da história do Estrela Futebol Clube, que vai virar um livro, né, Alex? Pode falar um pouquinho disso para nós? Também, podemos sim. Vamos conversar sobre vamos começar pelo ruim, vamos começar pela rodada do Brasileirão. Uma decepção total, né, Alex? Como gremista, o que a tu gente tem pra entrou dizer? no sábado já esperando pela derrota do Internacional, porque eu acreditava que o Inter também está desmotivado, né? Se entregou, não entregou, isso é papo de boleiro, como é que a gente vai saber? Eu não acredito que um jogador profissional que receba valores absurdos vai entrar em campo, eu vou entregar o jogo, sabendo que ainda precisa de pontos para chegar na Sul-Americana pelo menos, né? E corre ainda um pequeno risco de rebaixamento, porque né? Se você analisar a tabela do Inter, são 3 jogos difíceis e 2 mais ou menos, sendo que tem ainda um jogo, né, contra o Bragantino, que é o próximo, que vai estar jogando a vida. Isso, o Bragantino precisa ganhar, né? Depois são 2 jogos fora, se eu não estou enganado, contra times médios, né? E o último, o Inter costuma dar umas bobeadas em jogos contra times médios, né? O último jogo é contra o Botafogo, no Beira-Rio. E eu acredito que o Botafogo vai chegar vivo ainda, tá? Não é possível que essa maré de azar do Botafogo não é possível. Não é grande, possível. É uma onda de uma maré de azar tão grande, é um tsunami de azar. E eu acredito então que possa até lá o Botafogo ter entrado nos eixos. Sempre vem um técnico novo, dá aquela chacoalhada, pode ser até ruim o técnico, mas dá aquela chacoalhada, né? E o Botafogo tem um jogo a menos. Se ele ganhar, ele volta a ser líder naturalmente. Daí eu acho que dá uma desestressada. Porque vai mudar totalmente a tabela. E ontem o Botafogo estava ganhando até foi o 50, eu acho, né? Lá, foi praticamente a última bola do jogo, eles tomaram um gol. Acontece. Já o meu Grêmio foi aquela coisa, né? Para começar, aquele gramado já ruim por natureza, né? Frequento lá. Sabe o que o gramado da Arena me lembra, Alex? Lembra que logo que inaugurou a Arena Lajadense, era uma chuva e a água não saía e ficava um barro, mas barro assim, era impraticável, não tinha como praticar futebol. E isso atrapalha, a gente sabe que atrapalha. Né? O grande problema ali da Arena, a gente está seguido lá, não vou em todos os jogos, né? Mas eu vou seguido, é falta de iluminação, o solar, o artificial para a grama. Tá? Ele é muito fechado. Ele é muito fechado, terceirizado o estádio para esse tipo. E eles não se preocuparam com isso? Eles vão se preocupar com o quê? Grana. Com o que dá dinheiro. Grana. Né? Grana. Então, toda vez que eu vou lá, olha, em 10 anos de Arena, quase 11 anos já, não sei se eu vi alguma vez esse gramado ao nível do Olímpico, dos últimos anos do Olímpico, quando praticamente quase todos os jogos a gente ia. Na época que a gente está, isso é inaceitável, né, Alex? E daí domingo, ainda o São Pedro me dá um desgosto de largar a água que não acaba mais. Não, mas a minha carteirinha foi no jogo. A minha carteirinha só foi pro jogo, né? E quando eu abri liguei a TV, abri o jogo, eu disse, meu Deus do céu, que azar, né? Um gramado ruim, começou o jogo, pênalti não marcado pro Corinthians, nítido, mas contra o Corinthians pode, né? Pode, porque eles não marcam a favor pra eles também, né? No primeiro tapão dentro da área,
né? E daí o Bruno Mendes vai e me dá aquela entrada muito, achei que quebrou a perna. Mas na hora nós Quebrou o dissemos tornozelo. quebrou o tornozelo. na hora. Só que eu acho que ele levantou um pouco e daí deu. Ele não pegou ele com o pé no chão, pé no né? chão, se pega o pé no chão já era. E daí o VAR demorou um pouquinho, vermelho. Agora não tem como dar errado. Não, e deu. E em seguida, para piorar, gol impedido. Aí eu olhei pro Nico e disse, Estava muito impedido. Tava impedido, mas Quando o João Pedro fez o sinal que estava com a coxa machucada, eu pensei, Renato, pensa um pouquinho agora. Tira o João Pedro e coloca mais um na frente. Não, ele foi lá, tirou o lateral. Vou fazer o mais simples. Vou botar outro lateral. E o que aconteceu? Não consegue mudar. E daí foi chuveirinho durante 80 minutos. Chuveirinho, o campo. Infelizmente o campo, né, não ajudava o estilo de jogo do Grêmio e era o estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians esse ano o Mano sabe fazer um ferrolho como ninguém, ficou quase um ano o Inter fazendo isso. Jogando no contra-ataque. E num lance ganhava o jogo. Ganhava, ou começava o jogo, os 10 primeiros minutos, aquela loucura, e depois eles paravam e começavam, né? Só num lancezinho fortuito lá na frente. E infelizmente eu me sentei, olhei e disse, não vai sair gol. Eu tenho um analista desses em casa e pode jogar mais 100 minutos que não vai dar gol. Tá torto, não encaixou. Não, sabe, não tá. Nem tá. para o ímpar foi ganho no início, porque eu iria ao contrário. Eles jogaram primeiro para pro lado onde a grama estava melhor, o Grêmio jogou. Eu já iria ao contrário, ia deixar que aí o campo vai estar mais castigado. O campo vai estar mais castigado, eu ia pegar melhor no segundo tempo do lado de cá. Não, nem isso. Não, olha, são pequenos detalhes que podem decidir um jogo. Isso eu gosto de ficar olhando, sabe? Eu gosto de ficar olhando esses pequenos detalhes. E outro detalhe, nas poucas chances claras de gol foi, lá no final do jogo que o Soares praticamente pifou de cabeça o André. O André, ele cabeceou pro lado que a cabeça dele estava. Porque o empate naquela circunstância já era uma glória, né? Porque eu fiz as estatísticas desses últimos 5 jogos que faltavam. Eu botei 4 vitórias e uma derrota. Agora, eu não sei nem se com 4 vitórias vai, porque os estados não ajudaram. Mas vamos lá, né? A gente tem... Os outros times também jogam entre si. Tá? Mas, sinceramente, eu tô pelos 4 primeiros, para pelo menos não jogar desgastante pela Libertadores. Teria que a vaga... Tá. Eu acho que o jogo decisivo é que essa vitória do Botafogo assanhou, deixou a torcida do Grêmio sonhar. E assim, é uma quebra de expectativa, porque aí 51 mil pessoas, eu vi um vídeo da loja do Grêmio, não tinha lugar para as pessoas não conseguiam se mexer lá dentro, entende? Mais uma vitória, porque eles estão sempre se queixando de falta de dinheiro, né? Mais uma vitória puxa mais sócios. Ontem, o Grêmio fechou 1 milhão de torcedores na arena esse ano. Nossa. Esse ano. Ontem, com aquele jogo de ontem, foi 1 milhão de torcedores. Agora, esse ano. Isso, o Rio Grande do Sul. Efeito Soares. Pode ter certeza. Muita gente foi para o estádio Efeito Soares. E também, vindo de uma segunda divisão, fazendo uma campanha maravilhosa no Gauchão, uma campanha maravilhosa na Copa do Brasil, né? E estando aí na Mas cabeça... ninguém estava esperando o Grêmio nesse estágio no Brasileirão, entende? Por isso que eu acho que deu essa empolgação toda e realmente a chance estava aí. Hoje o Grêmio seria líder, então é uma quebra de expectativa. Mas a gente tem que aprender a jogar pontos corridos. Acho que a gente ainda não aprendeu. Porque nós perdemos jogos importantes. Nós tivemos um jogo que foi uma palhaçada do Diogo Barbosa, que ainda estava vestindo a camisa do Grêmio, que tocou uma bola, perdeu na frente do gol e a gente acho que perdeu ou empatou aquele jogo contra o Fortaleza. Quem quer ficar campeão não pode perder de Santos, não pode Aquela jogada do Ferreirinha contra o Santos, que ele achou que a bola tinha saído e foram lá e fizeram o gol. Nossa! Tá? E tantas outras coisinhas, né? Pênaltis perdidos, nós perdemos muitos pênaltis esse ano no campeonato. Sim. Não estava me lembrando desse gol do Santos. Sim, vamos contar aí mais 2, 3 pontinhos aqui, a gente estava lá na frente. Fora esse jogo ali que teve agora, o último jogo que foi perdido na arena pro Atlético Paranaense, de 2-1, né? Então, vamos esperar. Eu acho que dá para ficar entre os 4 ainda, porque a tabela do Grêmio, tirando esse jogo do Atlético, os outros 3 jogos são jogos vencíveis, tá? Mas tem que ir com gana para ganhar, pelo menos. Tem que querer ganhar, né? Isso. E o Inter, que eu ia te pedir, tu acha que o Inter chega
na Sul-Americana? Com o nível dos adversários É que que o tem? Inter vai ter que decidir se ele vai querer chegar no Sul-Americano ou ele vai querer atrapalhar a vida do Grêmio. Porque pelo jeito eles ainda não tocou a sinetinha vermelha lá no time do Inter, ou para os jogadores, né? Que se não ganhar pelo menos mais 4 pontos ou 6 pontos, não chega Pois na tá mais Sul-Americana. alta a exigência esse ano para não cair, né? A última Não é nem para não cair, eu tô falando mais na Sul-Americana. de chegar, cair não cai, são né? 12 pontos, eu acho que não tem como cair. Porque tem que assim, ganhar 3 ou 4. eu vi que a nova projeção é 47 pontos, sempre era 45. O Grêmio não caiu com 46, né? O Grêmio caiu com 46. Né? A projeção inicial sempre são 45 pontos, mas agora a última que eu vi eram 47. Então ainda tem que somar pontos. Né? Porque... Se bem que agora com o Cruzeiro ali essa queda aí, o Bahia mas também. Eu vou dizer o jogo mais emocionante dessa rodada. E eu tenho um carinho pelo Vasco. E o que eu vi ontem, aquilo foi muito emocionante. Que loucura. Um gol no último lance, uma falta batida como se fosse jogado com a mão a bola. E aquela torcida, eu vi uma senhora de uns 80 anos chorando, quase desmaiando. E aquilo ali é a magia do futebol, né? E eu marco. É um time do povão, e né? eu marco essa reação. Melhor, né? Eu marco essa reação daquele dia da entrevista do Dias, treinador, né? Dias. Ele disse: o Vasco não cai. O Vasco não cai, o Vasco não vai cair. Deu um baita passo pra E aí, acho que é assim que tu consegue a mobilização que tu precisa. Tu tem que ter essa gana. Ele passou essa gana e eu acho que não vai cair mesmo. É difícil estar a situação do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai. Ali vai ficar entre um desses grandes, talvez caia. Bahia também. Bahia, assim, ó, eles têm o Bahia, o Santos ele tem que dar uma cuidada, o Vasco, acho que um desses não vai escapar. E o Cruzeiro também. O Cruzeiro só ainda tem um jogo a menos, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro deu um azarão no sábado contra o Curitiba, eu li um pedacinho lá. Eu só acho engraçado o seguinte, né? Deu aquela briga lá e possivelmente ninguém vai ser... Nós estamos penalizados. Nós estamos com um problema sério nisso também, Sabe né? que já se esqueceram daquela briga que teve há 2 semanas atrás, lá em Brasília, que as torcidas do Flamengo jogou água, bateu no rosto do árbitro. E se fosse o Inter, se fosse o Grêmio? Nossa! Já estava estavam punido. eliminados. Não, E outra coisa. E por que não se puniu O que até agora vão o fazer Flamengo? com o Alessandro? Aquele vexame que ele deu na arena? O dirigente do Corinthians? Não, aquilo ali... Chutar, não fazer nada. Tentar a porta de VAR, agrediu... Mas por que se o VAR é lá no Rio de Janeiro? Agrediu o cara que estava registrando. O que mais ele quis fazer? Descompensado, correndo que nem um louco no vestiário, ali na porta do vestiário. E ele agrediu... Mas o VAR é no Rio. Mas aí no Rio. Olha isso. O VAR é no Rio, ele queria invadir a sala do VAR. Mas logo o Corinthians reclamando de VAR. Se tem 2 times que não podem reclamar de VAR no Brasil, são Flamengo e Corinthians. Um amigo meu disse assim, é que eles não estão acostumados a ser roubado, brincando, ser prejudicado. Roubado é uma expressão que a gente usa no futebol. Realmente foi pênalti. Prejudicado. Foi. Foi. Mas quando é eles? Quando é a favor deles hoje. Mas depois todas as outras reclamações se tirar no campo. Sim. Sabe, o juiz é bom, um juiz bom, mas ele estava deixando o pessoal reclamar demais. Acho que o pessoal do Grêmio também reclamou. Eu achei ele meio E no final ele deu os 10 minutos. Sim. Mas só que assim, ó, não é a mesma coisa. Não. Porque durante o jogo, de estar no ímpeto, tem mais força física. E ontem o campo estava muito, muito pesado. Mas vamos lá, com calma, acho que chega pelo menos entre os 4. Já estamos encerrando aqui os primeiros 15 minutos. Vai rápido, né, Alex? Quando a gente gosta de falar, né? E a gente volta em seguidinha e vamos passar para a história do Estrela Futebol Clube. Até!